a graça e a paz do Senhor Jesus seja em cada coração, amém? Quantos estão aqui hoje felizes com o Senhor Jesus? Levante a mão bem alto aí, digam glória a Deus, digam aleluias, digam amém. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, nós vamos ler o capítulo 4, a partir do versículo 35. E o Senhor Deus certamente vai falar conosco mais uma vez em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, irmãos? Todos que encontraram aí, digam graças a Deus. Se alguém não tem a Bíblia, pode estar acompanhando aí na tela em nome de Jesus. Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35, a palavra de Deus diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para o outro lado. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus, amém, igreja? Podem se assentar em nome do Senhor Jesus, aleluias. Glória a Deus. Coloque a sua mão direita aí sobre a altura de seu coração, toda a igreja. Por um instante feche os seus olhos mais uma vez aí na presença de Deus. Nós vamos agora ouvir a palavra que o Senhor Deus Ele tem para falar aos nossos corações nesta noite. Eu creio que o Espírito Santo Ele vai falar mais uma vez hoje aqui. E quando o Espírito Santo Ele fala, meu irmão e minha irmã, algo acontece. Quando o Espírito Santo fala, o céu se move, a mão de Deus se estende, milagres são liberados. Eu creio, enquanto você estiver ouvindo esta palavra aqui, Deus Ele vai estar fazendo milagres dentro da tua casa. Enquanto você estiver ouvindo esta palavra aqui, cadeias estarão sendo quebradas, pessoas estarão sendo libertas. Enquanto você estiver ouvindo a palavra de Deus, milagres estarão acontecendo sobre a tua vida. Então comece a pedir a Deus que Ele venha falar com você nessa noite, através da palavra que vai ser ministrada aqui hoje. Comece a pedir a Deus agora que Ele venha usar a boca do pregador, a vida do mensageiro, para que não venha ser o homem a estar falando absolutamente nada nesta noite de hoje, mas que venha ser o Espírito Santo de Deus a estar usando a boca do homem e a estar falando poderosamente ao teu coração nesta noite. Meu querido Deus e meu Pai Todo-Poderoso, nós estamos mais uma vez nesta noite de domingo aqui reunidos diante da tua presença, e nós estamos aqui, meu Deus, nos preparando para poder estar ouvindo a tua palavra, porque nós precisamos te ouvir mais uma vez, Senhor. Nós sabemos que se o Senhor falar aqui nesta noite, algo sobrenatural vai acontecer. Se o Senhor falar aqui, meu Deus, nós seremos curados e libertos. Se o Senhor falar aqui,
aqui, meu Pai querido e amado, o céu vai se abrir e todo mal vai ter que bater em retirada. Então fala nesta noite, toma a minha vida em tuas mãos, coloca a tua palavra na minha boca e fala com a tua igreja. Prepara, meu Deus, a mente e o coração de cada um dos teus filhos para receberem a tua palavra, e que a tua palavra vá e se cumpra no objetivo pelo qual ela será mandada, em o nome do Senhor Jesus. Que assim seja, amém, Senhor, e graças a Deus. Amém, igreja? Quantos acreditam que esta que nós lemos é a palavra do Senhor? Levante a mão bem alto aí, digam glória a Deus, digam aleluias e aplaudam mais uma vez bem forte. Isso, aplauda bem forte, exaltando o nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém, igreja? Eu glorifico a Deus mais uma vez pela vida de cada um de vocês que estão aqui nesta noite de hoje, que vieram para estarem ouvindo a voz de Deus, para estarem colocando as suas vidas diante do Senhor, e para assim estar buscando pela presença viva e real do nosso Deus sobre a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Eu hoje quero estar meditando com vocês nesta palavra de Deus que nós acabamos de ler, e eu quero pedir a atenção de todos aqui para o que eu vou estar meditando e falando com vocês dentro desta palavra. Eu sei que é uma palavra que nós conhecemos, e alguns de nós conhecemos até muito bem, mas é muito bom quando nós ouvimos ou quando nós pregamos palavras com a qual nós já temos um certo conhecimento e intimidade. Isso nos faz entender melhor aquilo que verdadeiramente o Espírito Santo ele deseja revelar aos nossos corações. Eu quero começar esta palavra de hoje dizendo para vocês que existem algumas coisas que eu e você aprendemos através da palavra de Deus, que nós jamais podemos nos esquecer. Tem coisas que nós aprendemos que precisa ficar guardado dentro de nós, que precisa ficar gravado na nossa memória. E uma das coisas que aprendemos e não podemos nos esquecer é que Deus é bom. Amém, igreja? Nós precisamos guardar isso dentro de nós. Nós nunca podemos nos esquecer que Deus é bom. E essa afirmação que eu estou fazendo para vocês, dizendo que Deus é bom, esta afirmação ela não deve ser feita somente diante de algumas situações, não. Em todo tempo nós devemos nos lembrar e afirmar que Deus é bom. A bondade de Deus, ela não se resume nos momentos que nós estamos vivendo, não. A bondade de Deus, ela é independente de toda e qualquer situação. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós pensamos que Deus é bom só quando tudo está dando bem na nossa vida, tudo está dando certo, quando tudo está cooperando, quando tudo está acontecendo favorável a nós. Aí sim, nós fazemos questão de nos lembrar ou de dizer que Deus é bom. E quando vem as lutas, quando vem as adversidades ou as dificuldades, muitas das vezes nós nos esquecemos disso. E eu estou dizendo para você que nós devemos nos lembrar que Deus é bom, independente da situação ou dos momentos que nós estamos vivendo. Amém, igreja? Diga assim comigo: Deus é bom. Mais uma vez, Deus é bom. Pela terceira vez, Deus é bom. Aleluias. Deixa isso gravado dentro de você. Por que, pastor, que eu devo me lembrar que Deus é bom?
Porque nem sempre nós vamos conseguir enxergar a bondade de Deus. Sabia disso? Nem sempre você vai conseguir ver, nem sempre você vai conseguir enxergar a bondade de Deus. Então é por isso que você não pode se esquecer que Ele é bom. Porque às vezes Deus ele vai fazer silêncio. Às vezes você vai estar na luta, às vezes você vai estar passando por um momento difícil e Deus ele vai se calar. E muitas das vezes quando Deus se cala, o diabo ele começa a fazer um barulhão. Muitas das vezes quando Deus ele faz silêncio, o diabo começa a fazer muito barulho. E quando o barulho do diabo começa a se tornar um barulho ensurdecedor, muitas das vezes você tende a pensar que Deus ele te abandonou, que Deus não está com você, e com isso você começa a duvidar de Deus. Se você não se lembrar que Deus é bom, você passa a duvidar dele, e muitas das vezes você chega a abandonar o barco. Eu estou falando isso porque isso tem tudo a ver com o texto que eu acabo de ler com vocês nesta noite. A Bíblia aqui nessa noite, ela está nos falando de quê? De uma tempestade. Uma tempestade que se levantou e que estava batendo com violência sobre o barco onde os discípulos de Jesus estavam. Um detalhe, a Bíblia diz que Jesus estava com eles no barco. Mas diante daquela tempestade violenta, diante daquela tempestade que fazia muito barulho, o que chamava a atenção dos discípulos não era o fato de Cristo estar no barco, mas era o barulho que a tempestade estava fazendo do lado de fora. Então é por isso que eu estou dizendo para vocês que, independente da situação, nós devemos nos lembrar que Deus é bom. A Bíblia diz que Jesus ele estava na beira do mar da Galileia, e ali ele havia pregado o dia inteiro. Ele passou o dia inteiro pregando, ele passou o dia inteiro ensinando, ele passou o dia inteiro curando, libertando, transformando vidas através da sua palavra. Quando chega a tardezinha, no cair da noite, Jesus ele estava muito cansado, certamente os discípulos também. O natural seria eles se dirigirem para casa para poder dormir, para poder descansar. Mas a Bíblia diz que Jesus ele chama os discípulos e fala para eles assim: passemos para o outro lado. Ou seja, a casa deles não era do outro lado do mar da Galileia, não. Então ali eu penso que os discípulos eles não entenderam absolutamente nada, porque eles achavam que depois daquele dia de trabalho, depois daquele dia de pregação intensa, eles teriam que voltar para casa para descansar. Mas o que eles estão ouvindo da boca de Jesus é: passemos para o outro lado. Se a casa deles não estava do outro lado, então por que Jesus estava indo para lá? O que é que tinha do outro lado do mar? A Bíblia diz que do outro lado estava a cidade de Gadara, e Jesus ele tinha uma obra para fazer ali. Então eles vão, eles se despedem da multidão, eles entram no barco e eles começam a navegar para o outro lado. A Bíblia diz que Jesus estava cansado, ele desce para a popa do barco, ele deita sobre um travesseiro ou sobre uma almofada, e Jesus ele dorme, de tão cansado que ele estava. Então o detalhe é que Jesus está dormindo, mas Jesus está no barco. Ele está dormindo, mas ele está presente. Ele está em silêncio, mas ele está no barco. E de repente a Bíblia diz que se levanta um grande temporal, uma tempestade violenta se forma em alto mar e começa a bater com ímpeto, começa a bater com violência sobre aquele barco. E a Bíblia diz que o barco começa a se encher de água, e o barco está a ponto de se despedaçar, de se desmanchar. Significa que todos que estavam dentro daquele barco estavam correndo risco de morte.
Todos estavam diante da possibilidade de morrer, de perder a vida no meio daquela tempestade. E Jesus está lá embaixo, deitado sobre um travesseiro e dormindo. Um detalhe, naquele barco tem discípulos que são pescadores, que são acostumados com navegação, que são acostumados com tempestades. Mas talvez aquela tempestade era diferente de tudo que eles já haviam enfrentado, de tudo que eles já haviam visto. Por isso eles estão tão assustados. Por isso eles estão com medo, porque eles nunca tinham enfrentado uma tempestade tão violenta. Depois de um tempo tentando resolver a situação, tentando se salvar, eles percebem que não pode. Aí a Bíblia diz que eles vão lá para poder despertar Jesus. Eles chamam Jesus, eles despertam Jesus. Quando Jesus ele se desperta, os discípulos viram para ele e falam assim: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos, o Senhor não está preocupado conosco, o Senhor não se importa que nós venhamos morrer do meio dessa tempestade. E a Bíblia diz que Jesus se levanta. Quando Jesus se levanta, a Bíblia diz que ele repreende o mar. Ele vira para o vento como se fosse um animalzinho de estimação e fala com ele: aquieta-te. A Bíblia diz que o vento se aquieta, o mar se acalma e se faz ali grande bonança. Aleluias. Aí o Jesus ele vira para os seus discípulos e ele pergunta para eles assim: por que vocês sois assim tão tímidos? Na tradução original, Jesus está perguntando: por que vocês têm tanto medo? Por um acaso vocês ainda não aprenderam a ter fé? E a Bíblia diz que os discípulos, tomados de grande medo, eles estão perguntando uns aos outros: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Aleluias. O que Jesus havia falado para eles lá na beira do mar da Galileia? O que Jesus tinha falado para eles antes de entrar no barco? Jesus tinha dito para eles: passemos para o outro lado. Por que Jesus falou aquilo? Jesus poderia muito bem ter entrado no barco com eles e simplesmente ter mandado eles irem para a outra margem do rio. Mas não, Jesus chegou para eles e afirmou: passemos para o outro lado. Jesus está dando uma palavra para eles. Porque Jesus ele não é pego de surpresa. Jesus ele sabe o que vai acontecer no meio do caminho. E quando Jesus fala para eles: passemos para o outro lado, Jesus está fazendo uma afirmação. Está dizendo para eles: nós vamos chegar do outro lado. Mas quando vem a tempestade, o que acontece? Eles se esquecem da palavra que Jesus havia dito na beira do mar. Eles acham que vão morrer porque eles haviam se esquecido da palavra. E a palavra era: passemos para o outro lado. Por um período de tempo eu imagino que eles se esqueceram que Jesus estava no barco, exatamente pelo barulho que a tempestade estava fazendo. Mas a Bíblia diz que quando eles despertam Jesus, quando Jesus se levanta, a tempestade se acalma, o vento cessa. Deixa eu dizer para você uma coisa aqui hoje: Jesus ele vai se levantar em teu favor nessa noite. Eu não sei qual é a tempestade que está fazendo barulho na tua vida, mas Jesus vai se levantar hoje aqui e essa tempestade vai se acalmar. Pode aplaudir o nome dele. Aleluia. Olhe para mim aqui, preste atenção. Eu quero, através desta palavra de hoje, estar falando a respeito de algumas tempestades que vêm contra a nossa vida. Existem tempestades que antes delas acontecerem na nossa vida, primeiramente elas dão sinais.
Tem dias que você já começa o dia, você olha, você percebe que o tempo não está bom, você já imagina, você já percebe através do que você está vendo, que vai chover, que vai ser chuva pesada, que vai ser chuva forte, e você se prepara para poder estar lidando com a eventual tempestade. Muitas das vezes, dependendo de como está o tempo, de como a tempestade está se formando, você nem sai de casa para não correr risco. São tempestades que antes de vir, elas são anunciadas através de um tempo que está fechado. Tem outras tempestades que são silenciosas, que vêm de forma repentina. Você não está esperando, o tempo está bom, mas de repente vem aquele grande temporal, vem muito vento, vem aquela grande tempestade, e muitas das vezes você é pego desprevenido. Assim são os problemas que vêm contra a nossa vida. Tem problemas que antes de vir sobre nós, que antes de acontecer, eles dão sinais. Tem situações que antes de estar vindo contra você dão sinais, você já sabe que vai acontecer. Por isso muitas das vezes você se programa, você se prepara para que quando acontecer, você venha saber como agir, você venha saber como fazer para resolver aquela situação. Mas tem outras situações que, como a tempestade, ela vem de repente. Talvez essa tempestade que veio nesse barco onde Jesus estava, veio de repente. Os discípulos não estavam preparados, não se programaram, foram pegos de surpresa. Às vezes tem problemas na nossa vida que vem assim, vem de maneira repentina, você não está esperando, de repente acontece. Aí você fica desesperado, você acha que não vai conseguir resolver, você não tem meios para resolver, porque você não se programou para aquilo. E se você se esquecer que Deus é bom e que Ele está no barco contigo, você acaba duvidando dele. Você olha e fala assim: por que Deus deixou acontecer isso comigo? Por que Deus não me avisou? Por que Deus não me preparou? Por que veio assim tão de repente? Eu estou na igreja, eu oro, eu faço tudo certinho. Por que aconteceu desse jeito? Por que veio desta forma? Por que Deus permitiu? E muitas das vezes você duvida de Deus. Mas nós temos que saber que independente da tempestade, independente da situação, Deus é bom. Deus está conosco no barco, Deus está do nosso lado. Nós só precisamos saber disso. O problema, ele veio de maneira inesperada para você. O problema, ele te pegou de surpresa, mas ele não pegou Deus de surpresa. Deus já estava esperando, Deus já sabia o que iria acontecer. Deus, ele já estava ali preparando para poder estar dando livramento, para poder se levantar na hora certa, para poder repreender a tempestade, acalmar o vento e fazer grande bonança na tua vida. Nós temos que aprender uma coisa, meu irmão e minha irmã: não é porque Jesus está em silêncio que ele saiu do barco, não, ele continua ali. Na hora certa ele vai se levantar, na hora certa ele vai falar, na hora certa ele vai agir. Enquanto ele não fala, enquanto ele não age, enquanto ele não se levanta, o que é que eu tenho que fazer, pastor? A única coisa que você tem que fazer é continuar acreditando que Deus é bom o tempo todo, que Deus está do seu lado o tempo todo, que Deus não te abandona. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Existem outras tempestades que são tempestades silenciosas, tempestades que às vezes você está enfrentando na sua vida e que ninguém sabe. Lutas e problemas que você está passando e que você não conta para ninguém, que você tem guardado para você.
Para as pessoas você está sorrindo, para as pessoas você está feliz, para as pessoas você está bem, mas só você sabe como que você está por dentro. São tempestades que estão formadas dentro de você. São problemas que você tem carregado sozinho, sozinha. São situações que você tem vivido e que você não fala, que você não conta para ninguém. E que às vezes você está numa situação tão complicada, tão difícil, que você acha que não vai conseguir, você acha que não vai aguentar, porque você está sozinho. Mas deixa eu dizer para você, você nunca está sozinho. Tem um Deus com você, tem um Deus que está do seu lado, tem um Deus que está contigo no meio dessa luta, no meio dessa tempestade. Você nunca vai estar sozinho, você tem que saber disso. Porque nós servimos a um Deus que é bom, um Deus que não nos abandona. Jesus falou no Evangelho de Mateus, capítulo 28, no versículo 26, que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. Foi uma promessa que Jesus ele fez. Ele prometeu que você não estaria sozinho. Muitas das vezes o diabo ele quer te convencer que você está só. O diabo ele quer te convencer que Deus te abandonou. E talvez parece que você está só. Parece que todos se abandonaram. Parece que todo mundo que estava do seu lado abandonou o barco. Ei, todo mundo pode ter abandonado o seu barco, mas Jesus não. Jesus está aí com você. Jesus continua no barco contigo, porque Ele é bom o tempo todo. O tempo todo Jesus é bom. Pode aplaudir o nome dele, aleluia, glória a Deus. Tem uma promessa de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, no versículo 2, onde Deus ele fala: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isso aqui é promessa de Deus para a minha e para a sua vida. Não importa a situação que você esteja passando, Deus está dizendo que Ele está com você. Não importa a tempestade que você está vivendo, Deus está dizendo que você não vai se afogar, você não vai morrer, você não vai se acabar no meio dessa tempestade, não. Jesus já falou que você vai chegar do outro lado. Jesus já falou que você vai atravessar esse mar. Jesus já falou que você vai chegar na outra margem. Não importa se você vai chegar molhado, mas você vai chegar. Não importa se você vai chegar machucado, mas você vai chegar. Não importa se você vai chegar chorando, mas você vai chegar. E quando você chegar do outro lado, você vai levantar a tua mão e vai dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Aleluia. Oh, glórias. A tempestade vem para fazer você desistir, meu irmão. A tempestade vem, minha irmã, para fazer você abandonar o barco. A tempestade vem para impedir você de chegar no lugar que Jesus falou que você chegaria. Mas eu estou pregando para você aqui hoje, estou te dizendo para você se lembrar que Deus é bom o tempo todo. Às vezes tem pessoas que estão do seu lado hoje, que você não suporta a ideia desta pessoa se distanciar de você, se afastar de você. Mas se ela se afastar, continue crendo que Deus é bom, Deus continua do seu lado. Talvez você está no seu emprego hoje e você não consegue imaginar a ideia de perder o seu emprego. Ah, eu não posso perder aquele emprego é tudo para mim. Ei, se você perder o seu emprego, se lembra, Deus é bom, Ele continua sendo bom, Ele continua estando contigo. Você pode perder tudo, você só não pode perder a presença de Deus. Tempestade vai vir para impedir você de chegar no lugar que Jesus falou que você chegaria.
Lembra, Jesus falou com os discípulos, ainda na beira do mar da Galileia: passemos para o outro lado. O que tinha do outro lado, pastor? Tinha a cidade de Gadara. Eu imagino, preste atenção, eu penso que essa tempestade que se levantou no meio do mar foi uma tempestade espiritual. Por quê? Porque o diabo sabia exatamente o que é que Jesus iria fazer do outro lado do mar. O diabo sabia o porquê que Jesus estava indo para Gadara. A Bíblia diz que lá em Gadara tinha um homem, a Bíblia chama esse homem de gadareno. E a Bíblia diz que esse homem, ele vivia nos sepulcros e ele era possesso por muitos espíritos malignos. A Bíblia diz que tentavam prender ele com correntes e grilhões, mas nada podia prender esse homem. E Jesus estava indo para Gadara para quê? Para poder libertar ele, para poder tirar ele das garras de Satanás. Tanto que a Bíblia diz que quando o barco chega do outro lado, quando o barco encosta, o diabo já tira aquele homem dos sepulcros e já traz ele até Jesus. O diabo já vem revoltado, irado, porque que Jesus estava ali. E a Bíblia diz que Jesus liberta aquele homem. Por que o senhor está falando isso, pastor? Para te mostrar que as tempestades só se levantam contra a sua vida para impedir você de chegar aonde Jesus ele quer que você chegue. Quando o diabo se levanta contra você, é sinal de que Jesus ele tem uma obra extraordinária para cumprir em você. O diabo se levanta para impedir você de chegar no lugar que Jesus falou que você chegaria. Mas escute o que eu estou te falando: se Jesus falou que você vai chegar, aconteça o que acontecer, você vai chegar. Se Jesus falou que você vai atravessar, aconteça o que acontecer, você vai atravessar. O diabo pode usar o que ele quiser, o diabo pode se levantar do jeito que ele quiser, o diabo pode vir do jeito que ele quiser, ele pode colocar a tempestade que ele quiser, mas você vai chegar. Continue crendo, continue confiando na palavra do Senhor Jesus, continue crendo que Jesus está com você no barco, continue crendo que você vai chegar no lugar que Jesus falou que você chegaria, para a glória do nome dele. Aleluia! Glória a Deus. O diabo vai se levantar, o diabo vai fazer de tudo para não deixar você chegar lá, mas você vai chegar no nome de Jesus. Não perca a sua fé, não perca a sua esperança. Não esqueça que Deus é bom. Não esqueça do que Jesus já falou a teu respeito. Quando você estiver vivendo os piores dias da sua vida, lembra que Jesus está com você nos piores dias da tua vida. Os maiores milagres não acontecem quando você está na bonança, não. Os maiores milagres não acontecem quando você está tudo bem na sua vida, não. Os maiores milagres vão acontecer no meio da tempestade. Os maiores milagres vão acontecer no meio da luta, no meio da prova, porque quando você estiver quase se afogando, Jesus ele vem para poder acalmar a tempestade. Quando o barco estiver quase se despedaçando, Jesus ele chega para falar com o mar: aquieta-te. Quando você pensar que está morrendo, Jesus ele chega para te dar vida, para mostrar para você que ele está contigo e que a última palavra na tua vida é aquela que vem da boca dele. E se ele falou que vai te honrar, ele vai te honrar, ele vai honrar a tua família, ele vai transformar a sua vida pelo poder da sua palavra. Confia no Senhor Jesus Cristo, não abandone o barco, não deixe de crer, não deixe de confiar no Senhor. Continue crendo, continue acreditando. Você vai chegar do outro lado, e lá do outro lado tem uma grande obra para ser concretizada na tua vida. Lá do outro lado, o nome
o Senhor vai ser glorificado. Só quem crê dá glória, dá glória. Lá do outro lado, você vai glorificar o nome do Senhor. Dá glória a Deus, a igreja, porque você vai chegar no lugar que Jesus falou que você chegaria. Glória a Deus. Quem crê, levante a mão e diga glória a Deus. Diga: eu creio que o meu Deus, Ele é bom, e tudo que Ele falou ao meu respeito vai se cumprir. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aplauda dizendo glória e aleluias.